Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui na aula 7 de análise combinatória. Essa é a nossa última aula dessa série e nessa aula nós vamos resolver situações que tenham permutações, arranjos simples e combinações simples, sem se preocupar com o uso de fórmulas. A gente vai analisar cada situação e ver o que está acontecendo em cada uma delas. Vem comigo! As nossas duas primeiras situações diz o seguinte, olha a primeira. Fernanda, Luísa, Marcela e Marcos são 4 amigos que disputarão uma competição individual em um jogo de videogame em que há 10 competidores, no total. De quantas maneiras distintas podemos ter o campeão e o vice-campeão? Olha a segunda situação. Fernanda, Luísa, Marcela e Marcos são 4 amigos que disputarão uma competição em um jogo de videogame, por duplas, em que há 10 competidores no total. De quantas maneiras distintas podemos formar essas duplas? As situações são bem parecidas, mas tem uma diferença crucial aí nelas. Vamos resolver a primeira, a situação A, e a gente vai detectando depois nas duas, a gente conversa a respeito das duas, o que tem de diferente. Voltando na primeira, ó, Fernanda, Luísa, Marcela e Marcos são 4 amigos que disputarão uma competição individual em um jogo de videogame em que há 10 competidores, no total. De quantas maneiras distintas podemos ter o campeão e o vice-campeão? Então, você tem o campeão e o vice-campeão. Por exemplo, no campeão, eu posso ter quantas escolhas, quantas possibilidades tem de sair o campeão? 10, porque você tem 10 competidores. Por exemplo, a Fernanda poderia ser a campeã e ela foi escolhida entre as 10, certo? Então, tenho 10 possibilidades aqui. Bom, se a Fernanda foi a campeã, nós temos quantas possibilidades para ser o vice-campeão? 9. Né? Poderia ser a Luísa, ou o Marcelo, ou o Marcos, ou os outros competidores aí para completar os 10, certo? Então, a Fernanda já foi campeã, tenho 10 possibilidades. Então, para ser o vice-campeã, tenho 9 possibilidades, certo? Pelo princípio fundamental da contagem, 10 vezes 9, 90 maneiras distintas de ter o campeão e o vice-campeão. Por exemplo, se a Fernanda foi campeã, ela é uma entre as 10 pessoas que estão competindo. Uma vez que saiu o vice-campeão, só tenho 9 possibilidades para ter o vice-campeão, certo? Então, a primeira decisão que eu tomei aqui foi em torno de 10 pessoas. Uma vez tomada a primeira decisão, tenho quantas maneiras de tomar a segunda decisão, que é o vice-campeão? 9. Então, tem 90 maneiras, né, de formar o campeão e vice-campeão. É o seguinte, campeão, por exemplo, no caso a Fernanda. Vice-campeã, por exemplo, a Luísa. Isso aqui é uma maneira, uma contagem. Mas poderia ter o seguinte, a Luísa campeã e a Fernanda vice. Certo? Isso aqui é uma contagem, isso aqui é uma outra contagem, certo? Então, essas contagens aqui são diferentes, né? A Fernanda campeã e a Luísa vice-campeã é uma contagem. A Luísa campeã e a Fernanda campeã é uma outra contagem diferente. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 10 vezes 9 igual a 90 maneiras distintas de ter o campeão e o vice-campeão. Beleza? Vamos analisar agora a situação B. Relendo novamente, temos Fernanda, Luísa, Marcelo e Marcos são 4 amigos que disputarão uma competição em um jogo de videogame, por duplas, em que há 10 competidores no total. De quantas maneiras distintas podemos formar essas duplas? Note o seguinte, a dupla Fernanda e Marcelo, ela é igual à dupla Marcelo
e Fernanda. Beleza? O que aconteceu aqui? Quando eu permutei a Fernanda e o Marcelo, formou a mesma dupla, certo? Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, igual a 2 duplas iguais. Elas estão sendo contadas, certo? Isso não pode acontecer nessa situação. Essas duas duplas são iguais. Então, a gente tem que descontar esse número aí de maneiras de contar essas duplas iguais. Por exemplo, a Luísa e Marcos é a mesma dupla que Marcos e Luísa. Certo? Eu permutei aqui Luísa e Marcos, eu tenho 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, igual a 2 duplas iguais. Tem que tomar cuidado com essas contagens repetidas, tá? Então, vamos lá. A dupla é formada por 2 pessoas, certo? Obviamente. Então, você tem a pessoa 1 e a pessoa 2. Para a primeira pessoa, eu tenho 10 possibilidades, certo? Escolhida uma pessoa, quantas pessoas sobram para formar o outro representante da dupla? 9. Porém, essas duplas aqui, ó, elas são iguais. Então, eu tenho 2 fatorial igual a 2, né? 2 fatorial 2 vezes 1 igual a 2 duplas iguais. Então, eu tenho que dividir aqui por 2 fatorial. A gente tem aqui, ó, 10 vezes 9, 90. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, a gente tem 90 dividido por 2. Então, a gente tem 45 maneiras distintas de formar essas duplas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Relembrando lá, só para relembrar o que a gente viu no vídeo lá anterior, sobre as combinações simples. Você tem aqui, ó, que a cada combinação simples, eu coloquei como CS aqui, equivale a 2 fatorial arranjo simples, certo? Você vai perceber que vai cair nesse 45 aqui, ó. Então, uma combinação simples equivale a 2 fatorial arranjo simples. Eu quero saber, numa combinação de 10 tomados 2 a 2, eu tenho um arranjo de 10 tomados 2 a 2, certo? Então, no caso aqui, são 90, né? No caso, no total lá que a gente viu, 90. Isso aqui vem do 10 vezes 9, arranjo simples. Se você multiplicar a cruzada aqui, ó, você tem 90 vezes 1, 90. Ó, a combinação de 10 escolhe 2 vezes 2 fatorial é igual a 90 vezes 1, que dá 90. Dividindo por 2 fatorial dos dois lados, você tem lá a combinação de 10 escolhe 2. Você tem 90 dividido por 2 fatorial, que é 90 dividido por 2, que dá 45. Só para você não ficar perdido aqui, porque eu dividi por esse 2 fatorial. Porque essas duplas aqui, ó, Fernanda e Marcelo, Marcelo e Fernanda, são iguais. Luiz e Marcos, Marcos e Luiz, elas são iguais, certo? Então, só para relembrar aquela regrinha de 3 que a gente viu lá no vídeo das combinações simples, para a gente chegar no resultado. Então, dividir por 2 fatorial aqui, que é 2 vezes 1, que dá 2, porque cada dupla está sendo contada 2 vezes, certo? Então, uma observação importante aqui, ó, cada dupla está sendo contada 2 vezes. Nesse problema aqui, esse 2 vezes é o 2 fatorial vezes, tá? Se fosse trio, seria, né? Se o caso fosse trio aqui, seria 3 fatorial vezes, né? Se fosse um trio, no caso dupla, certo? Então, esse 2 vezes aqui, ó, para reforçar, o 2 fatorial vezes. Se fosse um trio, seria 3 fatorial vezes. Né? Se fosse 4 pessoas, 4 fatorial vezes e assim por diante, certo? Então, essas duas situações são distintas.
aqui no campeão e vice, se uma pessoa é campeã, a Fernanda, no caso, sobram 9 possibilidades de sair o vice-campeão. Por exemplo, a Luísa ser vice-campeã. Se eu trocar a ordem, Luísa campeã e a Fernanda vice, é uma outra contagem diferente. Beleza? Aqui no caso de formar essas duplas, não. A dupla Fernanda e Marcelo, Marcelo e Fernanda é a mesma dupla. Luiz e Marcos, Marcos e Luísa é a mesma dupla. Então, elas estão sendo contadas duas vezes. A gente tem que descontar. No caso aqui, esse é o 2 fatorial, tá? 2 fatorial vezes. Tem que ficar claro isso aqui, porque houve uma permutação aqui entre o Marcelo e a Fernanda, certo? A Fernanda e o Marcelo formou a mesma dupla, ok? Vamos para as outras situações que temos. Nossa segunda situação diz assim: em um grupo de 5 pessoas, de quantas maneiras distintas podemos formar um grupo de 3 pessoas dentre essas 5? Bom, vou escolher 3 pessoas dentre as 5. Por exemplo, se eu escolher a Amanda, a Larissa e a Rebeca, é o mesmo trio que eu pegar a Rebeca, escolher a Amanda e a Larissa, certo? Essas 3 pessoas formam um grupo, essas 3 pessoas formam o mesmo grupo, beleza? Eu permutei aí essas pessoas de lugares e formou o mesmo trio. Ou seja, nós temos 3 fatorial igual a 3 vezes 2 vezes 1, 6 grupos de 3 pessoas. Esses grupos são iguais, certo? Então, eu estou contando 6 grupos iguais com essas 3 pessoas. Eu posso formar 3 grupos iguais com essas pessoas. Então, eu tenho que descontar isso no final. Vamos lá, ó. Pessoa 1, depois a pessoa 2 e depois a pessoa 3. Aqui, na primeira pessoa, eu tenho quantas maneiras de escolher? Tenho 5. Escolhida uma delas, sobram quanto? Sobram 4. Já escolhi 2, sobram quanto? 3. Porém, eu tenho que descontar essa parte aqui, ó. Eu tenho 6 grupos de 3 pessoas, esses grupos são iguais, então essas estão sendo contadas 6 vezes, certo? Então, 3 fatorial, porque é um grupo de 3 pessoas. Eu estou permutando 3 fatorial, certo? Então, isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3. O que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Posso simplificar aqui, ó, o 3 fatorial com 3 fatorial. Esse 4 com 2 aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, sobra lá 5 vezes 2 dividido por 1, que dá 10 dividido por 1, que dá 10. Maneiras distintas de eu formar um grupo de 3 pessoas dentre 5 pessoas, certo? Aqui a gente tem que tomar cuidado. A minha atitude foi eu pegar 3 pessoas, mudar elas de posição e perceber que formam o mesmo grupo de pessoas, certo? Então, você tem 6 grupos de 3 pessoas iguais ao escolher 3. Então, você tem que dividir, né, para descontar esses grupos de pessoas iguais. Aqui eu dei um exemplo. Formo aqui, ó, com a Amanda, Larissa e Rebeca, eu tenho 6 maneiras de formar esse grupo. Só que esses grupos são iguais, certo? Então, no caso aqui, nós temos 10 maneiras distintas de formar um grupo de 3 pessoas ao escolher essas 3 pessoas dentre 5 possíveis. Beleza? Qual que é a minha indicação aqui? Pega essas 3 pessoas, monta uma possibilidade e troca a posição dessas pessoas e vê se forma uma nova contagem.
Se formar uma nova contagem, você tem que tomar cuidado que você tem que contar essa nova contagem. Nesse caso aqui, não aconteceu isso, certo? Amanda, Larissa e Rebeca, Rebeca, Amanda e Larissa é o mesmo grupo de 3 pessoas. Ao permutar essas 3 pessoas, você tem 3 fatorial maneiras de formar esse grupo. Vai formar 6 grupos de 3 pessoas e esses 6 grupos são iguais. Então, a gente tem que descontar essa contagem, essas contagens que são iguais. Beleza? Então, lá você tem 5 para a primeira pessoa. Escolhida uma das 5, sobram 4. Escolhida a primeira e a segunda, sobram 3. Só que esses grupos são montados igualmente. Então, divide por 3 fatorial. Por que o 3? Porque são 3 pessoas, certo? Ó, 3 pessoas, tá? A cada 3 fatorial permutação simples, você tem uma combinação simples, só para fazer uma referência com as aulas anteriores, certo? Por essa regrinha de 3 aí, você encontra também essas 10 maneiras, né, de montar esses grupos de 3 pessoas entre 5 possíveis. Certinho? Vamos analisar outras situações aí. Olha essa situação aqui, ó. Quantos anagramas existem com as letras da palavra clara? Se você não tomar cuidado, a palavra clara tem 5 letras, certo? 5 letras. Se você não tomar cuidado, você vai calcular uma permutação simples de 5 elementos, vai calcular lá o 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 120 anagramas e, nesse caso, está errado. Por quê? A palavra clara tem 2 As. Eu vou chamar aqui o primeiro de A1 e o segundo de A2. Se eu trocar o A1 e o A2 de lugar aqui, eu vou ter o seguinte, eu tenho aqui, ó, o mesmo anagrama, é a mesma palavra, certo? Então, é o mesmo anagrama. Bom, o que aconteceu aqui? Esses 2 anagramas estão sendo contados. Eu não posso fazer isso acontecer, certo? Então, eu tenho que descontar essa contagem aqui. Tá? Então, como que a gente vai pensar nisso? É o seguinte, a gente tem lá, ó, você tem 5 letras. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição, a quarta posição, a quinta posição. Bom, aqui na primeira posição, eu tenho 5 letras. Então, eu tenho 5 maneiras de escolher a primeira letra. Escolhida uma das letras, eu tenho 4 possibilidades para escolher a segunda. Escolhidas as 2 primeiras, sobram 3 letras. Escolhidas as 3 primeiras letras, sobram 2 letras. E no final, sobra uma letra. Então, você tem lá 120. Porém, cada anagrama, cada troca, cada permutação da letra A forma o mesmo anagrama. Então, vamos lá, ó. Cada permutação das letras A, você tem 2 As aqui, cada permutação dessas letras forma o mesmo anagrama, certo? Ou seja, cada permutação, uma permutação simples, corresponde a 2 fatorial anagramas iguais, certo? Então, tem que descontar. Portanto, você tem lá o 5 fatorial, que são 5 letras, dividido por 2 fatorial. Esse 5 fatorial aqui dá 120. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, você tem 120 dividido por 2, que dá 60 anagramas.
certo? Com as letras da palavra clara. Tem que tomar cuidado quando você tem elementos repetidos aqui, né? Esses dois As que tem aqui, esse primeiro e esse segundo, eles são o mesmo, né? Se você trocar eles de posição, vai formar o mesmo anagrama e tem que tomar cuidado com isso. Então, cada permutação que você tem com a letra A, você vai formar o mesmo anagrama. Por exemplo, isso aqui é um anagrama com as letras da palavra clara. Se eu trocar esses dois As de posição aqui, vai formar o mesmo anagrama. Tá? Então, cada permutação simples que eu faço com a letra A, você gera o mesmo anagrama, ou seja, 2 fatorial anagramas iguais, né? Então, divide aí pelo fatorial da quantidade que tem, né, de letras iguais. O A duas vezes, então divide por ele. Beleza? Então, são 60 anagramas aí com as letras da palavra clara. Certinho? Agora eu vou apresentar uma outra situação aí de anagramas quando tem mais elementos repetidos numa palavra aí que a gente vai ver agora. Vamos lá. Nossa próxima situação também envolve os anagramas. Quantos anagramas existem com as letras da palavra teste? Essa palavra, ela tem 5 letras, o total. 5 letras. Porém, ó, a letra T, ela aparece 2 vezes. E a letra E também aparece 2 vezes. Minha sugestão aqui, faz um teste. Pega lá, ó. No primeiro T eu coloco 1, no primeiro E também coloco 1. S, no segundo T eu coloco um 2, no segundo E eu coloco um 2. Agora eu vou trocar o T aqui de posição. Olha lá, T2, E1, S, T1, E2. O que aconteceu é o mesmo anagrama. Se eu pegar aqui e trocar só o E de posição, vai acontecer a mesma coisa. Lá, ó, T1, E2, S, T2, E1. Certo? É o mesmo anagrama. Aqui a gente tem que tomar cuidado, ó. Para cada permutação da letra E, então vamos separar aqui, ó, só para você entender. Letra E. Lá, ó, para cada permutação simples, aqui do caso da letra E, temos 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1 igual a 2, anagramas iguais. Certo? E o mesmo ocorre para quem? Pela letra T. Letra T. Mesma coisa. Para cada permutação simples, agora da letra T, temos 2 fatorial igual a 2 vezes 1 igual a 2, anagramas iguais. Certo? A atitude aqui é a mesma. Você tem 5 letras, só que na letra E, ao permutar cada uma delas, né, se trocar cada E de posição, você vai ter 2 anagramas iguais. E o mesmo ocorre para a letra T, certo? Você vai ter 2 anagramas iguais. Ou seja, você tem aqui a conclusão dessas duas situações. Você tem 2 fatorial para a letra E, então, vezes 2 fatorial para a letra T. Então, você tem lá
2 vezes 1, vezes 2 vezes 1, que dá 4 anagramas iguais, certo? Para a permutação simples das letras e para a permutação simples das letras T. Como a gente tem 5 letras, então vai acontecer aquilo lá. Você tem 5 fatorial, certo? Uma permutação simples com as 5 letras, 5 fatorial, só que você vai dividir lá por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, você tem lá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Simplificando 2 fatorial com 2 fatorial, simplificando esse 4 aqui, ó, dividido por 2, vai dar 2. Que sobra 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2 dá 10, vezes 3 dá 30 anagramas possíveis com as letras da palavra teste, certo? Permutando as duas letras E, você gera o mesmo anagrama. Permutando as duas letras T, você gera o mesmo anagrama. Então, a gente vai ter 30 anagramas distintos aí, né? 30 anagramas, na verdade, com as letras da palavra teste, porque o T repete duas vezes, o E repete duas vezes. Só para relembrar lá as permutações com os elementos repetidos, a gente teria o seguinte: teria uma permutação de 5 elementos, o T repete duas vezes, o E duas vezes e o S aparece uma única vez. Então, você tem 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial. É isso que ocorrer, essa resposta aqui dá os 30 anagramas. Ok? Só para relembrar lá, que a gente não precisou de fórmula alguma aí para resolver essa situação. Tá certo, galera? Vamos trabalhar em mais situações aí e ver o que acontece em cada uma. Nesse exemplo, nós temos uma questão do Enem que diz assim, ó: um determinado campeonato de futebol, composto por 20 times, é disputado no sistema de pontos corridos. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais times em 2 turnos. Isto é, cada time joga 2 partidas com cada um dos outros times, sendo que cada jogo pode terminar empatado ou haver um vencedor. Sabendo-se que, nesse campeonato, ocorreram 126 empates, o número de jogos em que houve um ganhador é igual a... Então, lá, o número de jogos que teve um ganhador, a gente pode descobrir de como. É só pegar a diferença do total de jogos com os jogos empatados. Certo? Então, aqui é onde tem um ganhador, número de jogos que tem um time vencedor, é o total de jogos menos os jogos empatados. A gente vai descobrir aí o que ele está perguntando. Agora, como que a gente vai pegar o total de jogos? Preste atenção. O jogo, por exemplo, Pirituba Futebol Clube contra o Esporte Clube da Moca é uma partida, certo? Uma outra partida é o Esporte Clube da Moca versus o Pirituba Futebol Clube. São 2 partidas aqui. Beleza? O que acontece? Cada time vai jogar 19 vezes, porque não tem como você jogar contra você mesmo. Vou colocar aqui para você, ó. Cada time joga 19 vezes por turno. No primeiro turno tem essa partida, por exemplo, Pirituba Futebol Clube versus o Esporte Clube da Moca. E no segundo turno tem o Esporte Clube da Moca contra o Pirituba Futebol Clube. Por turno, certo?
Então, nos atenta é o seguinte, na contagem do Pirituba Futebol Clube, você vai ter o quê? Você vai ter 19 vezes 20. Só que no Esporte Clube da Moca, você vai ter essa mesma contagem, 19 vezes 20. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa contagem aqui. Você tem lá 19 vezes 20 vezes 2, só que foi contado duas vezes, um para cada um. Então, tem que dividir por 2. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Esse 2 com esse 2 cancela, 19 vezes 20 dá 380 jogos totais, certo? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Agora, os jogos que tiveram vencedores, certo? É só você pegar o total, 380, e subtrair os jogos empatados, que dá 126. Isso dá 254 partidas onde teve um vencedor, que está aqui na alternativa C. Olha lá, o número de jogos em que houve ganhador é igual a 254. Você pega o total de jogos, 380, e retira aqueles que tiveram empates. Sobrarão os jogos que houveram vencedores, né? Um vencedor, no caso, 254 jogos. Beleza? Então tem que tomar cuidado aí nesse problema. Até sugiro você pode pesquisar lá o Campeonato Brasileiro de Futebol tem 20 times. Quantas partidas tem no total o campeonato? Tem 380 partidas, certo? Nosso próximo exemplo diz assim, ó, uma urna 1 contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Outra urna 2 contém 3 bolas numeradas de 1 a 3. Qual é o número de sequências que podemos obter se extrairmos sem reposição 3 bolas da urna 1 e, em seguida, 2 bolas da urna 2? Bom, primeiro tem um nome aqui, ó, sequências. Quando ele fala sequência, por exemplo, lá ó, na urna 1 contém 5 bolas, você vai tirar 3, certo? Você tirou lá a 1, a 3 e a 4. Isso aqui é uma sequência. Agora, se você tirar 3, a 4 e a 1, é uma outra sequência. Essas duas sequências aqui, elas são diferentes. A gente vai ter que tomar um cuidado aqui nesse caso, né? Bom, vamos pensar nessa situação. A gente tem aqui, ó, a urna 1 e a urna 2. O que está acontecendo na urna 1? Nós temos que retirar 3 bolas da urna 1 num total de 5, e é uma sequência. Então, para a primeira bola, então você tem bola 1, depois vai retirar a segunda e depois vai retirar a terceira, certo? A primeira bola pode ser retirada de quantas maneiras? De 5, porque você tem 5 bolas lá dentro. Uma vez que não tem a reposição, você não está colocando a bola lá na urna de novo, sobraram quantas bolas lá na urna para a segunda retirada? 4. Uma vez que você retirou 2, sobraram quantas para a terceira retirada? 3 bolas. Agora, nós temos que pensar na situação da segunda urna. Da segunda urna, você vai retirar 2 bolas da urna 2, num total de 3 bolas. Como é uma sequência, é o seguinte. Para a primeira bola, você tem 3 possibilidades. E para a segunda, uma vez que você tirou uma bola, sobraram quantas lá na urna 2? 2 bolas, certo? Pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar tudo isso aqui, ó, fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 3 dá 180, 180 vezes 2 dá 360 maneiras, né? O número de sequências. Qual é o número de sequências? 360 sequências, certo? Que podemos formar ao retirar 3 bolas da primeira urna
e 2 bolas da segunda urna, sendo que a primeira as bolas estão numeradas de 1 a 5 e na segunda urna as bolas estão numeradas de 1 a 3, certo? Então aqui basta utilizar o princípio fundamental da contagem, beleza? Quando fala em sequência, é que a ordenação aqui ela é importante, né? Você tira lá, por exemplo, 3, 4, 5 na primeira urna e você tira lá 2 e 3 na segunda, certo? Se você alterar a ordem, por exemplo, vamos supor que formou um número aqui, ó, 34.523. Se você alterar a ordem, certo? Que são os mesmos números, certo? Formou uma nova sequência aqui, ó, 43.235. Tá? Isso aqui é um número diferente, é uma sequência de números diferente da primeira. Tá? Então, essa contagem aí ela é importante, né? Essa é uma contagem, isso aqui é uma outra contagem. Tá? Essas duas sequências estão aqui dentro das 360 possíveis. Beleza? Vamos para o nosso último exemplo aí, galera. Nosso último exercício é o exercício da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, que diz assim: a Câmara Municipal de um determinado município tem exatamente 20 vereadores, sendo que 12 deles apoiam o prefeito e os outros são contra. Determine o número de maneiras diferentes de se formar uma comissão com exatamente 4 vereadores situacionistas e 3 oposicionistas. Tá? Então, os que apoiam são da situação e oposicionista, pelo próprio nome, que são da oposição. Tá? São contra. Então, são contra quantos? Se 12 apoiam, tem um total de 20, 8 vereadores são contra, ou seja, eles são da oposição. Beleza? Agora a gente tem a situação seguinte, ó. Eu tenho que pegar vereadores situacionistas e oposicionistas. Vamos pensar. Seguinte, ó. Tem que escolher 4 que são a favor, né? São da situação, num total de 12. É o seguinte, se você escolher o vereador 1, o vereador 2, o 11 e o 12, e escolher o vereador 2, o 11, o 1 e o 12, é o mesmo grupo de vereadores, certo? Então a ordem aqui ela não importa, tá? Então nesse caso a ordem não importa. Então a gente vai ter que descontar essas contagens que são iguais, certo? Então lá, vamos pensar aqui de novo, ó. V1, V2, V3, V4. Ele é igual ao V2, V4, V3, V1, os vereadores. Olha o seguinte, se você permutar esses 4 elementos, a gente vai ter 4 fatorial grupos de vereadores iguais, formando o mesmo grupo. Tá? Então, a gente vai ter que fazer essa divisão aí, dividir por 4 fatorial, porque você vai gerar 4 fatorial, 4 fatorial 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 grupos iguais. E não pode entrar na contagem isso, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Só apagar essa parte. Aqui, ó, na situação. Você tem lá o primeiro vereador, depois o segundo, depois o terceiro e depois o quarto. Ó, o primeiro você pode escolher de quantas maneiras? 12, certo? Você tem 12 que apoiam.
Escolhido um dos 12, sobram 11. Escolhidos 2, sobram 10. Escolhidos esses 3, sobram 9. Porém, a gente tem aí 4 fatorial, né? Para cada 4 que você escolhe entre os 12, você tem 4 fatorial, ou seja, 24 grupos iguais. Então, tem que dividir lá pelo 4 fatorial. Agora, tem a situação aqui dos oposicionistas. Vamos pensar o que acontece aí com eles. Vai escolher quantos? 3. Então, você tem o primeiro, depois o segundo e depois o terceiro. O que ocorre aqui é o seguinte. Olha lá. O primeiro você pode escolher de 8 maneiras. Escolhido um deles, sobram 7. Escolhidos 2, sobram 6. Agora, também aqui é a mesma coisa. Se você escolher lá o vereador 2, o 6 e o 7, e escolher o 7, o 2 e o 6 é o mesmo grupo. Então, você tem uma permutação aqui de 3 elementos, você vai gerar aqui 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 grupos iguais com esses 3 vereadores. Portanto, nós temos que descontar essa contagem. Então, a gente vai dividir aqui por 3 fatorial. Beleza? Nesse caso aqui, a ordem que você vai escolher esses vereadores, ela não importa, você vai gerar o mesmo grupo. Vamos fazer as simplificações necessárias aqui para a gente facilitar os nossos cálculos. Então, tem lá ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Esse 4 fatorial, o que, que é? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pelo princípio fundamental da contagem, aqui o e é vezes. Tem aqui ó, 8 vezes 7 vezes 6. Bom, o 3 fatorial, a gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Tá? O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Nossa simplificação vai ficar o seguinte, ó, esse 6 com esse 6 cancela. O que acontece aqui? Ó, esse 4 vezes 3 dá 12, então dá para simplificar esse 12 aqui ó, com 4 vezes 3. Esse 10 dividido por 2 dá 5. Então, continuando aqui, nós temos o seguinte, ó, sobrou aqui 11 vezes 5 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Aqui, ó, 11 vezes 5 dá 55, vezes 9 vezes 8, 72, vezes 7. A gente tem 55, vezes ó, 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7, 49, com 1, 50. 55 vezes 504 vai dar 27.720 maneiras distintas de formar essa comissão com 4 vereadores da situação e 3 da oposição. Beleza, galera? Certo? Então, esses exercícios que nós fizemos aqui nessa aula foi sempre pensando em não utilizar aquelas fórmulas dos arranjos simples, das combinações simples, das permutações com repetição, permutações simples, para a gente ver que é possível você tentar raciocinar de uma forma que você não fique decorando aquele monte de fórmula, né? O que a gente pensa? Você pode perceber que a maioria das atitudes que elas foram tomadas aqui foi tudo baseado no princípio fundamental da contagem, certo? Lá você pensa na situação e quando você nota que a ordem ela é importante ou não, você tem que descontar aquelas contagens que são iguais. Foi o que aconteceu nesse problema aqui, né? Então, você monta uma situação. Qual foi a minha atitude aqui?
Eu peguei lá 4 vereadores, montei uma situação aqui. Então, peguei lá o vereador 2, o 7, o 12 e o 9. Bom, se eu alterno a ordem desses vereadores, vai formar um novo grupo diferente? Não, é o mesmo grupo, né? O vereador 9, o 7, o 2 e o 12. Ele é o mesmo grupo. Como eu tenho 4 elementos diferentes, se eu for permutar todos, eu vou obter 4 fatorial grupos iguais. É aqui que está a raiz do nosso problema. Você está contando 24 grupos iguais, então você tem que dividir, né, por esse 4 fatorial que ele está aqui. E nessa situação é a mesma coisa. Tá? Então, a sua primeira atitude é você analisar quando você muda a ordem dos elementos aí, se forma uma nova contagem ou não, né? Mas sempre baseado no princípio fundamental da contagem. Belezinha, galera? Bom, eu espero que esse vídeo aí possa te ajudar de alguma maneira, para você ter uma nova forma de pensar, né? É bom ter aquelas fórmulas, né? Elas ajudam em alguns cálculos para simplificar, mas tem outras maneiras da gente resolver as situações e você não precisa decorar aquele monte de fórmula. Imagina na hora da prova lá, você esquece uma daquelas fórmulas, aí você não consegue resolver o problema, né? Então, sempre tentar tomar atitudes para você resolver as situações sem utilizar uma fórmula específica. Não sou nada contra as fórmulas, mas é bom a gente ter o raciocínio de como elas surgiram, né? Como ela foi pensada e como elas apareceram aí, né, para auxiliar nos exercícios. Beleza? Então, galera, obrigado aí por assistir o vídeo. Obrigado aí pela força que vocês estão dando aí para esse início de canal, pequenininho ainda, mas quem sabe pode ajudar bastante coisa. Então, essa série da análise combinatória, ela finalizou, nós vamos começar outra série. Se você puder compartilhar esse vídeo aí com o pessoal que está estudando, que está precisando, ficaria muito feliz, né? Puder dar um joinha, se inscrever no canal. Isso vai dar um gás aí para a gente continuar fazendo esse serviço. Eu estou muito feliz fazendo esses vídeos e espero que ele possa ajudar bastante gente aí. Certo, galera? Então, um grande abraço para vocês. Espero que vocês todos estejam bem. Escrevam aí no comentário, nos comentários alguma sugestão, alguma crítica para a gente estar podendo ajudar vocês aí. Beleza? Um grande abraço a todos. Até a próxima série. Valeu, galera. Tchau, tchau.